Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? O velho relógio sobre a mesa marcou 5 da manhã, seu som ecoando sob a luz trêmula da cozinha. Olivia Carter mexia, distraída, a xícara de café já fria. Na noite anterior, mal havia dormido algumas horas depois de um dia exaustivo na Sterling Enterprises, mas já estava acostumada. Mães solteiras não tinham o luxo de se cansar. Seu olhar pousou na pequena cama no canto do cômodo. Theo Carter, seu filho, dormia profundamente, encolhido sob um cobertor fino. Os longos cílios tremiam levemente a cada respiração constante. Os lábios rosados estavam suavemente contraídos e o rostinho sereno irradiava uma inocência que partia o coração de Olivia, uma inocência que ela jurara proteger a qualquer custo. Mas o que realmente apertava seu peito eram os olhos azuis profundos do menino. Aqueles olhos, ela já os tinha visto antes, no rosto de um homem que passara 5 anos tentando esquecer. Ela suspirou, tentando afastar o passado que insistia em retornar. Olivia um dia tivera tudo: um futuro brilhante, uma carreira promissora e o sonho ousado de transformar o mundo das finanças. Como aluna de destaque na Universidade de Londres, conquistara bolsas e estágios em corporações prestigiadas. Mas uma única noite mudou tudo. Ela descobriu que estava grávida, apenas um ano antes da formatura. O chão desapareceu sob seus pés. A notícia veio acompanhada de silêncio e do desaparecimento completo do pai da criança, como se ele jamais tivesse existido. Diante dela, apenas 2 escolhas: abandonar o sonho e criar o filho, ou abandonar o filho e seguir o sonho. Olivia escolheu Theo, mas o preço foi devastador. Deixou a universidade, perdeu as oportunidades que tanto lutara para conquistar. Os primeiros anos como mãe solteira foram um campo de batalha. Lágrimas, noites em claro e trabalhos temporários em cafés, recepções e lojas, tudo para garantir o básico. Quando Theo completou 3 anos, finalmente surgiu uma chance. Um emprego como assistente administrativa na Sterling Enterprises, uma das maiores corporações financeiras de Londres. O salário era modesto, mas dava estabilidade. Ainda assim, a vida estava longe de ser fácil. O pequeno apartamento nos arredores da cidade mal comportava os dois. O aluguel, a creche, as contas, tudo era uma luta diária. Mas Olivia nunca deixava Theo perceber seu cansaço. Sempre sorria ao chegar em casa, mesmo quando o peso do mundo repousava em seus ombros. Mas no fundo, se perguntava: até quando vou aguentar? Naquela manhã, o destino parecia pronto para testar seus limites. Ela seguiu a rotina de sempre. Preparou o café da manhã, ajudou Theo a vestir o uniforme, verificou a mochila, até que o toque do celular interrompeu tudo. Desculpe, Olivia, disse a voz do outro lado. Não posso cuidar do Theo hoje. Surgiu uma emergência. O coração dela afundou. Apertou o telefone com força. Mas eu tenho que trabalhar. Não posso deixá-lo sozinho. Sinto muito mesmo, Olivia. Tente encontrar outra pessoa, respondeu a babá antes de desligar. Outra pessoa? Quem? Ela não tinha família em Londres. Os amigos estavam todos ocupados com suas próprias vidas. Faltavam menos de 30 minutos para o início do expediente. Se chegasse atrasada, poderia ser advertida. Ou pior, demitida. Ela olhou para Theo. O menino retribuiu com olhos inocentes, sem entender o desespero da mãe. Respirou fundo. Não havia alternativa. Olivia decidiu levá-lo consigo. E assim, mãe e filho atravessaram o limite entre 2 mundos, o da ternura e o do poder. O edifício da Sterling Enterprises erguia-se no coração de Londres, imponente, reluzente, como um símbolo de autoridade e ambição. Olivia passou pelas portas giratórias de vidro, segurando com firmeza a pequena mão de Theo, enquanto o ar frio do lobby a envolvia.
Aquele seria o começo de algo que mudaria tudo. Funcionários internos impecáveis passavam apressados ao lado dela, movendo-se com determinação. Ninguém prestava atenção na mulher pequena que segurava a mão de um menino de 4 anos, mas Olivia sentia o peso da ansiedade esmagando seu peito. Crianças não eram permitidas naquele ambiente profissional. Ela só podia rezar para conseguir manter Theo dentro de sua sala o dia todo sem que ninguém percebesse. Mas Olivia não sabia que o destino tinha outros planos. Em apenas alguns instantes, seu filho iria, sem querer, ficar frente a frente com o homem que ela evitava havia 4 anos, e naquele segundo, o mundo dela seria virado de cabeça para baixo para sempre. Bem-vindos à história de hoje. Esperamos que as melhores coisas encontrem você. Conte pra gente o que achou e diga de qual cidade está assistindo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que toca o coração todos os dias. No último andar da Sterling Enterprises, John Sterling permanecia imóvel diante da enorme parede de vidro, seu olhar frio fixo no horizonte luxuoso de Londres. Os arranha-céus imponentes, as ruas movimentadas, tudo ali fazia parte do império que ele havia construído com as próprias mãos. Aos 35 anos, John era um dos bilionários mais poderosos da Inglaterra. Tinha uma mente afiada como uma lâmina, uma determinação inabalável e um coração vazio. Nunca acreditou no amor. Nunca achou que família fosse algo necessário. Para ele, emoções eram uma fraqueza, uma força capaz de fazer alguém perder o controle e esquecer quem realmente é. Ele tinha visto isso quando criança. Sua mãe, doce e frágil, fora abandonada pelo pai dele e passou o resto da vida na solidão. John prometeu a si mesmo que jamais cairia na mesma armadilha emocional. Nunca amaria, nunca confiaria, nunca precisaria de ninguém. Mas em poucos minutos, um garotinho de 4 anos destruiria tudo em que ele acreditava. Em uma tentativa desesperada de se esconder em outro canto do prédio, Olivia Carter permanecia à sua mesa, prendendo a respiração. Seus olhos corriam nervosos até Theo, o filho que jamais deveria estar ali. Ela tinha lhe dado instruções extremamente claras: ficar quieto, não correr, não sair da sala. Mas era difícil exigir isso de uma criança cheia de energia. A pequena sala onde Olivia trabalhava não era páreo para a curiosidade intensa de Theo. E, exatamente como ela temia, bastou um instante para verificar seus e-mails e Theo desapareceu. Theo! Olivia engasgou, girando na cadeira. A cadeira vazia fez seu coração despencar. Ela saltou de pé, correndo para o corredor, as palmas suadas, o ar preso na garganta. Se alguém descobrisse que ela trouxe o filho para o trabalho, poderia ser advertida. Ou pior, demitida. Mas o pior ainda estava por vir. O momento que mudaria tudo. O grande corredor que levava aos escritórios executivos da Sterling Enterprises estava estranhamente silencioso. Executivos passavam apressados, ocupados demais, para notar o pequeno garoto andando escondido, os olhos brilhantes de curiosidade. Theo era esperto, perceptivo. Sabia que a mãe estava preocupada, mas só queria explorar um pouco. Aquele lugar não tinha nada a ver com o pequeno bairro onde vivia com Olivia. Aqui tudo era enorme, luxuoso, cheio de mistérios. Seus passos miúdos ecoaram pelo chão de mármore reluzente. E então... Bam! Theo bateu de cabeça em um homem. O impacto o fez cambalear para trás, quase caindo. Quando levantou o olhar, seus olhos se arregalaram, surpresos. O homem à sua frente era alto, vestindo um terno impecável e absurdamente caro. Seu rosto anguloso era tão frio quanto mármore, e seus olhos, azuis, profundos, intensos, lembravam o céu noturno. Instantaneamente, o coraçãozinho de Theo acelerou. Aqueles olhos. Ele encarou John Sterling sem piscar. Por um breve segundo, parecia que algum tipo de conexão invisível surgia ali. Algo mais forte que qualquer lógica. E então, sem hesitar, "Papai!" Theo gritou, cheio de alegria, e abraçou a perna de John. Silêncio mortal. O corredor inteiro congelou.
Funcionários pararam no meio do passo, atônitos. John Sterling, o homem conhecido por não ter nenhum vínculo pessoal, agora tinha uma criança agarrada à sua perna, chamando-o de pai. O corpo de John ficou rígido. Em toda a sua vida, nunca havia experimentado uma situação tão surreal. Ele olhou para o menino agarrado à sua calça, um garoto de cabelo castanho macio, olhos grandes, redondos, e o detalhe mais chocante de todos, os mesmos olhos azuis que os dele. Um frio cortante subiu pela espinha de John. Quem era aquela criança? A voz dele saiu baixa, carregada de impaciência. Mas Theo apenas o abraçou com mais força, seus olhos brilhantes reluzindo de pura alegria. Papai, eu finalmente te encontrei. Olivia apareceu, e com ela a verdade e o perigo. Naquele instante, uma voz tomada pelo pânico ecoou pelo ar. Theo! Olivia correu até eles, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror, ao ver o filho agarrado a John Sterling. Foi como se o mundo desabasse ao seu redor. Não, não podia ser. Ela havia guardado esse segredo por 5 anos. Fizera de tudo para enterrar o passado, mas em um único momento impensado, seu filho havia destruído tudo. John se virou lentamente, o olhar frio e penetrante, seus olhos azuis, cortando o ar como lâminas. Olivia Carter. A voz grave dele fez um arrepio percorrer a espinha dela. Olivia cerrou os punhos, tentando manter a calma. Me desculpe, Sr. Sterling. Isso é um mal-entendido. Eu vou levar meu filho embora agora. Mas antes que pudesse afastar Theo, a voz de John a deteve, firme, cortante. Espere. O olhar dele pousou sobre o menino. Por que esse garoto me chamou de papai? Olivia congelou. O momento que ela mais temia havia chegado. Será que ainda poderia esconder a verdade? Ou tudo o que ela lutou para proteger seria finalmente revelado? John fitava Theo com uma mistura de dúvida e lembrança, como se tentasse juntar peças de um passado esquecido. Aquele olhar, Olivia o reconhecia. Era o mesmo olhar que ele teve há 5 anos, na última vez em que estiveram juntos. Uma noite que ela tentou apagar da memória, mas que a marcara para sempre. 5 anos atrás. A noite que mudou tudo. Londres brilhava sob as luzes da cidade. O ar da noite era elegante, tomado pelas risadas refinadas de uma gala beneficente. Entre os convidados, os nomes mais poderosos do mundo financeiro, e entre eles, John Sterling, o jovem e implacável CEO da Sterling Enterprises. Olivia, então uma estudante de último ano de finanças, fazia parte da equipe de organização do evento. Nunca pensou que cruzaria o caminho dele. Já ouvira falar, brilhante, decidido, mas frio. Um homem sem tempo para emoções. E ainda assim, o destino tinha outros planos. Quando o evento terminou, Olivia o encontrou sozinho no bar do hotel. Ele parecia alheio às conversas superficiais lá fora. De alguma forma, ela acabou se sentando ao lado dele. Não esperava ver o Sr. Sterling aqui, sozinho, disse ela num tom leve e provocante. John ergueu o olhar, um leve sorriso curvando seus lábios. E onde você acha que eu deveria estar? Lá fora, apertando mãos de pessoas que não me importam? Olivia deu de ombros. Talvez, mas eu suponho que o senhor não seja o tipo que finge. Ele ficou em silêncio por um instante, antes de pedir outra taça, desta vez para ela, e começaram a conversar sobre o trabalho, sobre o peso invisível que ambos carregavam. Aos poucos, Olivia percebeu que por trás da arrogância e do poder de John existia um homem, cheio de conflitos, feridas e silêncios que o mundo jamais imaginaria. O primeiro copo terminou. Depois o segundo. O terceiro. O álcool suavizou as palavras e encurtou a distância entre eles. Olivia não lembrava quem deu o primeiro passo, mas quando percebeu, já estavam na suíte dele,
As portas se fechando atrás, o mundo lá fora silenciado. Na manhã seguinte, o silêncio. John havia desaparecido. Ela despertou sob a luz fraca do amanhecer, o corpo ainda tomado pelas lembranças da noite anterior. Mas o que mais doía não era a ressaca, era o vazio ao lado. Nenhum bilhete, nenhuma palavra, nada que indicasse que aquela noite havia significado algo para ele. Olivia olhou ao redor da imensa suíte e se sentiu como quem desperta de um sonho que nunca foi real. Achara que havia algo especial entre eles, mas estava enganada. Para John Sterling, ela não passara de um momento passageiro. Ela saiu sem dizer nada. Tentou esquecer, mas o destino não permitiu. 2 meses depois, a verdade que mudaria tudo. Quando Olivia segurou o resultado do teste de gravidez nas mãos, o chão pareceu ruir sob seus pés. Ela sempre sonhara alto. Queria ser uma especialista em finanças, construir uma carreira brilhante. Mas naquele instante, tudo o que ela havia planejado desmoronou. Ela não sabia o que fazer. Durante dias lutou consigo mesma em intermináveis noites sem dormir, encarando o teto e se perguntando: será que conseguiria criar uma criança sozinha? Será que era forte o bastante para seguir em frente sem JN? Deveria tentar encontrá-lo? Mas Olivia não tinha como alcançá-lo. JN era um bilionário, um homem que vivia em um mundo completamente diferente do dela. Como alguém como ele poderia se lembrar de uma garota sem nome com quem passara apenas uma única noite? E então ela tomou sua decisão. Iria manter a criança, mesmo que isso significasse caminhar por um caminho difícil, sozinha. Abandonou tudo: universidade, carreira, futuro, mas jamais se arrependeu. Agora, diante de John novamente, Olivia sentia como se o passado apertasse seu pescoço, sufocando-a. Ele continuava o mesmo, frio, poderoso, imponente, exatamente como sempre fora. Mas os olhos dele não eram mais os de um estranho. Eram os olhos de um homem tentando juntar os fragmentos esquecidos do passado. Olivia. A voz dele era profunda, perigosa. Por que o menino me chamou de pai? Ela congelou. Poderia mentir. Poderia desviar. Mas sabia que John Sterling não era um homem facilmente enganado. Será que ainda podia esconder a verdade? Ou seria aquele o momento em que tudo desabaria? Olivia não respondeu. Apenas segurou Theo com força e saiu da sala. A porta se fechou atrás deles, deixando um silêncio sufocante entre duas pessoas presas em uma tempestade de emoções. No dia seguinte, John mandou chamá-la novamente. Ela entrou em seu escritório, ereta, forçando-se a parecer calma. Mas por dentro, cada nervo do seu corpo estava tensionado, prestes a arrebentar. John estava encostado na mesa, os braços cruzados, os olhos azuis intensos cravados nela, como se quisesse despir cada camada dos segredos que ela havia tentado esconder por tantos anos. Ele não parecia disposto a esperar mais. Diga-me, Olivia. Sua voz era baixa, autoritária. Não uma pergunta, mas uma ordem. Theo é meu filho? Olivia cerrou os punhos, tentando respirar com firmeza. Não podia contar a verdade. Não podia. Se admitisse, ele nunca a deixaria em paz. Ergueu o olhar e firme respondeu: não. O silêncio pareceu engolir o ar da sala. John a encarou, procurando qualquer sinal de mentira, e encontrou. Um brilho de raiva atravessou seus olhos, mas sua voz permaneceu perigosamente calma. Você acha que vou acreditar nisso? Olivia não piscou. Não me importa se acredita ou não. É a verdade. John soltou uma risada fria, um som que fez o sangue dela gelar. Desencostou-se da mesa e deu passos lentos e precisos na direção dela, o som de seus sapatos ecoando como trovões no escritório silencioso. Sério? Ergueu uma sobrancelha. Então me explique, Olivia. Por que Theo tem os meus olhos? Por que ele me chamou de pai assim que me viu? Quer mesmo que eu acredite que é só coincidência? Olivia deu um passo para trás, instintivamente, mas logo cerrou os punhos, recusando-se a ceder.
Crianças dizem coisas aleatórias, John. Ele poderia ter chamado qualquer um de pai. John assentiu devagar, mas o olhar dele ficou ainda mais sombrio. Talvez, mas nem todo mundo tem exatamente os meus olhos. Olivia mordeu o lábio, tentando conter a voz trêmula. Você teve muitas mulheres, John. Talvez seja apenas coincidência. Talvez eu tenha tido um filho com outra pessoa. O que isso importa para você? As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Mas John não era um homem que sangrava facilmente. Um sorriso surgiu em seus lábios. Frio, sem vida. Você acha mesmo que vou engolir essa mentira? Murmurou, com a voz tão baixa que parecia um sussurro antes da tempestade. Está tentando me afastar, Olivia. Mas sabe muito bem que eu não sou o tipo de homem que desiste quando algo não faz sentido. O coração dela disparou. Por um instante, os olhos vacilaram, mas ela retomou o controle. Eu não me importo com o que você pensa, John. Nós não precisamos de você desta vez. A paciência dele se rompeu. Não precisam de mim? A voz dele cortou o ar. Você acha que pode decidir isso sozinha? Se Theo é meu filho, eu tenho o direito de saber. Não pode esconder isso de mim para sempre. Eu não estou escondendo nada. Olivia gritou de volta, o peito subindo e descendo em desespero. Porque ele não é seu filho. O ar entre eles pareceu crepitar. As palavras se chocaram como faíscas, incendiando a sala. Uma guerra silenciosa entre orgulho, dor e um amor que ambos juraram ter deixado no passado, mas que agora ardia de novo, perigoso e impossível de apagar. Os punhos de John se fecharam com força ao lado do corpo, tentando conter a fúria que queimava em seu peito. Nunca em toda a sua vida ele havia sido negado algo. Nunca havia sido enganado dessa forma. E Olivia o estava empurrando para o limite. De repente, ele se virou para a mesa, puxou uma gaveta e jogou um grosso arquivo diante dela com um estrondo que ecoou pelo escritório. Eu mandei investigar você, Olivia. Sua voz era fria, implacável. Eu sei que você largou a universidade logo depois que engravidou. Sei que abriu mão de tudo para criar uma criança. E você quer que eu acredite que essa criança não tem nada a ver comigo? Olivia encarou a pasta. O coração despencou em um abismo escuro. Ele sabia demais. John deu mais um passo à frente, a voz reduzida a um sussurro, mas cada palavra pingava veneno. Se Theo não é meu filho, por que você está tão apavorada? Olivia ergueu a cabeça, os olhos em chamas de desafio. Eu não estou apavorada. Estou furiosa por você invadir minha privacidade. Você está mentindo. Ele retrucou instantaneamente. A respiração dela vacilou. John a observava, o olhar gelado e penetrante queimando até a alma. Mas por trás daquela frieza havia algo mais. Algo que ele próprio não percebia. Um fio de dor. Se tem tanta certeza, ele murmurou, por que não fazemos um teste de DNA? A sugestão fez Olivia congelar. Ela não respondeu. E o silêncio foi sua traição. John viu a hesitação brilhar por um instante em seus olhos. E isso bastou para confirmar suas suspeitas. Do que você tem tanto medo, Olivia? A voz dele suavizou, mas havia perigo em cada sílaba. Se Theo não é meu filho, o que está tentando proteger? Olivia respirou fundo, tentando manter o controle. Eu não preciso provar nada para você. John soltou uma risada fria. Pode recusar, Olivia. Mas eu não vou parar. Vou fazer esse teste e quando o resultado estiver nas minhas mãos, você não vai conseguir esconder a verdade. O coração de Olivia batia descompassado, violento. Ela sentia tudo escorregar. O segredo que havia protegido por anos estava se desfazendo, peça por peça, pelas mãos de John Sterling. A porta do escritório bateu atrás dela com força. Olivia caminhava apressada pelo corredor, agarrando a bolsa como se fosse um salva-vidas. O peito subia e descia rápido, o ar falhando. Ele queria o teste de DNA. Queria a verdade. Mas ela não podia deixar isso acontecer. Custasse o que custasse, ela precisava impedi-lo.
Na manhã seguinte, ela sabia. Não havia mais para onde correr. Assim que entrou no escritório, John já estava lá, de braços cruzados, o olhar afiado fixo nela. Um predador avaliando a presa. Mandei os papéis do teste de DNA. Por que você recusou? A voz era profunda, controlada. Mas Olivia percebia a impaciência escondida em cada palavra. Ela não respondeu. Apenas passou por ele. Mas John Sterling não era o tipo de homem que aceitava ser ignorado. Em um movimento rápido, bloqueou o caminho dela. Os olhos azuis, frios, não vacilavam. Responde, Olivia. Ela respirou fundo, ergueu o queixo. Porque eu não preciso, John. Ele estreitou o olhar, a voz agora mais baixa, perigosa. Do que você tem medo? Olivia cerrou os punhos, obrigando-se a permanecer calma. Eu não tenho medo, John, disse firme. Eu só não quero que meu filho faça parte desse mundo. O seu mundo. Um mundo frio, implacável e cheio de mentiras. John ficou imóvel por um segundo, antes de soltar uma risada seca, sem humor. Ridículo. Você acha que eu faria mal ao meu próprio filho? Não, respondeu Olivia sem hesitar. Mas você não é o tipo de homem que pode ser pai. As palavras cortaram como uma lâmina, ferindo o orgulho dele. John fechou os punhos, o corpo tenso, cada músculo vibrando. Nunca havia pensado em ser pai. Mas isso não significava que abandonaria uma criança que pudesse ser dele. Eu não acredito em você. A voz dele era puro gelo. Se não tem nada a esconder, por que recusar o teste? Olivia mordeu o lábio, mas manteve-se firme. Porque eu não preciso de você, John. Ela o encarou sem piscar. Estamos bem há 4 anos sem você. E eu não vou deixar que apareça agora para destruir tudo. O olhar de John escureceu, impossível de decifrar. Acha que pode me apagar da vida do meu filho assim, tão fácil? Sim, respondeu Olivia, sem vacilar. E eu farei o que for preciso para proteger meu filho. O silêncio que se seguiu foi pesado, mortal. Nenhum dos dois recuou. Nenhum quis ceder. Mas Olivia não fazia ideia. John Sterling não era um homem que desistia do que queria. E desta vez, o que ele queria era a verdade. As próximas horas seriam o início de uma batalha, fria, calculada e devastadora. Uma guerra onde amor, vingança e segredos se entrelaçariam até que nada restasse além da verdade nua e crua. John convocou sua equipe jurídica. Quero saber tudo sobre direitos parentais. Se Theo for realmente meu filho, o que posso reivindicar? O chefe dos advogados hesitou por um instante antes de responder. Se o senhor tiver prova de DNA, poderá entrar com um pedido de paternidade legal. Mas isso vai depender da situação jurídica de Olivia. E, acima de tudo, do que for considerado melhor para a criança. John assentiu, o olhar firme, inflamado por uma determinação silenciosa. Ele não era o tipo de homem que gostava de usar a lei como arma, mas se Olivia continuasse a mantê-lo afastado, ele não hesitaria. Já havia perdido 4 anos da vida do filho. Não perderia mais um único dia. Enquanto John e Olivia travavam sua guerra silenciosa, Theo permanecia alheio a tudo, um pequeno raio de inocência em meio à tempestade. O menino havia criado uma ligação instantânea com John, como se alguma força invisível o atraísse para aquele homem. E pela primeira vez em sua vida, John sentiu algo que jamais havia experimentado. Um calor estranho, mas inegável. Um vínculo puro, nascido da confiança. Theo corria para seus braços sempre que o via, agarrava sua mão com empolgação para contar cada detalhe do dia, ria alto com suas histórias. Theo adorava sentar-se em seu colo, adorava quando John o carregava, quando o levava para tomar sorvete e passear pelo parque. E nada, absolutamente nada, aterrorizava mais Olivia. Ela via a mudança nele. Via o modo como John olhava para Theo, o cuidado com que bagunçava seus cabelos, a paciência inesperada com que ouvia cada palavra do menino.
John Sterling já não era apenas o bilionário implacável das manchetes. Ele estava se tornando um pai. E isso era o que mais apavorava Olivia. Se John decidisse lutar pela guarda, ela poderia perdê-lo. E ela não podia. Não podia deixar isso acontecer. Mas o cerco se fechava. Olivia sabia que não conseguiria fugir para sempre. A cada reencontro, a cada vez que Theo corria para os braços dele, sentia o chão se desmanchar sob seus pés. Numa tarde no parque, enquanto Theo descia o escorregador, John se virou para ela. Sua voz era baixa, firme, cortante como gelo. Mais cedo ou mais tarde, eu vou descobrir a verdade. Então você tem duas opções, Olivia. Trabalhe comigo ou me obrigue a descobrir sozinho. O coração dela despencou. Não havia mais fuga. Ela não queria perder o filho. Mas também não podia impedir John para sempre. Porque dessa vez, John Sterling não queria apenas a verdade. Ele queria o filho dele. John Sterling nunca se imaginara pai. Sua vida girava em torno de bilhões, reuniões sem fim e festas luxuosas onde todos o reverenciavam. Mas agora, dia após dia, um garotinho de 4 anos, com um sorriso inocente, estava desmontando, peça por peça, tudo o que ele acreditava ser importante. E tudo começou com pequenos momentos despercebidos. De manhã, ao entrar em sua empresa, em vez de pensar em contratos, pensava em Theo, no rostinho concentrado do menino, nas sobrancelhas franzidas, quando explicava algo que só fazia sentido na mente de uma criança. À tarde, em vez de ficar até tarde no escritório, John se via saindo mais cedo, apenas para encontrá-lo no parque, ouvir suas histórias sobre super-heróis e aventuras imaginárias. Você gosta de super-heróis, papai? Perguntou Theo, sorrindo. John arqueou uma sobrancelha. Eu não tenho tempo para super-heróis. Então quer dizer que você é bem ocupado, né? Theo piscou e, sem hesitar, continuou. E gosta de sorvete? John franziu o senho. Por que eu gostaria de sorvete? Porque eu amo sorvete. E se você é meu pai, então tem que gostar também, respondeu o menino, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. John ficou em silêncio. As palavras do garoto eram simples, mas o atingiram em cheio, tão puras, tão naturais, como se Theo nunca tivesse imaginado que ele pudesse não ser seu pai. E toda vez que Theo segurava sua mão, toda vez que o olhava com aqueles olhos azuis, cheios de confiança, algo dentro de John mudava, lentamente, irreversivelmente. Olivia, por outro lado, começava a ceder. Desde que soubera que John queria um teste de DNA, vinha tentando manter distância. Tinha medo de que, uma vez com a prova em mãos, ele exigisse seus direitos e tirasse Theo dela. Mas não conseguia impedir o inevitável. Theo era atraído por John de uma forma que ela não compreendia. O menino ficava mais alegre quando ele estava por perto, vibrava de felicidade em cada visita e sempre instintivamente buscava sua mão, como se o conhecesse desde sempre. E o que mais abalava Olivia era o modo como John retribuía. No começo, Olivia achou que ele estava apenas tentando agradar Theo, fazendo charme para conquistar o menino. Mas então ela viu, de verdade. John realmente se importava com seu filho. Ele se ajoelhava para amarrar os cadarços de Theo quando o menino não conseguia. Ouvia com paciência infinita as histórias intermináveis sobre dinossauros, super-heróis e missões mágicas. Comprou sorvete para Theo, mesmo nunca tendo gostado de doces na vida. E o jeito como ele olhava para o menino já não era o olhar frio e distante de um bilionário intocável. Era o olhar de um pai, uma febre no meio da noite, uma preocupação verdadeira. Naquela noite, quando Olivia terminou o trabalho, seu telefone tocou. Olivia, você precisa vir para casa agora. O Theo está com febre alta. O coração dela disparou. Ela pegou suas coisas às pressas e correu para casa o mais rápido que pôde. Ao entrar no pequeno apartamento, viu Theo encolhido na cama, o rosto queimando, os lábios secos. Mamãe! A voz dele estava fraca, frágil, cortando o coração dela como uma lâmina.
Olivia colocou um pano frio na testa do filho, tentando abaixar a temperatura. Deu o remédio, mas a febre não cedeu. A respiração dele ficou pesada, o corpinho ardendo, as pálpebras quase se fechando. Não, eu preciso levar você ao hospital. Ela ligou para uma ambulância, mas a voz do operador era sombria. Há uma tempestade, o trânsito está parado. O tempo mínimo para chegar é 40 minutos. 40 minutos. As mãos de Olivia tremiam. Ela não podia esperar tanto. Desesperada, pegou o celular e, com os dedos trêmulos, discou o número de John. O telefone tocou apenas uma vez. O que aconteceu? A voz dele era profunda, calma, mas havia algo tenso escondido ali. O Theo... O Theo está com febre alta. Preciso levá-lo ao hospital, mas a ambulância não vai chegar a tempo. Estou a caminho. Antes que ela dissesse qualquer outra coisa, ele desligou. Uma corrida contra o tempo. 10 minutos depois, um Bentley preto parou bruscamente diante do prédio dela. John saltou do carro, o rosto rígido, os olhos azuis tomados por preocupação ao ver Theo fraco nos braços da mãe. Sem uma palavra, abriu a porta, ajudou Olivia com cuidado a colocar o menino no banco de trás e então fechou a porta com força, apertou o volante e acelerou através da chuva pesada, cortando as ruas como um homem movido por puro instinto. No hospital. Uma noite de silêncio e compreensão. Theo jazia na cama do hospital, um soro conectado ao seu bracinho pequeno. A febre finalmente havia cedido. A respiração estava calma outra vez. Olivia sentiu um alívio tão grande que quase chorou. Mas quando se virou, congelou. John ainda estava lá. Não tinha ido embora. Ficou a noite inteira sentado ao lado de Theo. Olheiras profundas marcavam seu rosto firme, mas seu olhar permanecia suave, preso no menino, como se nada mais existisse no mundo. E pela primeira vez, Olivia viu algo que nunca imaginou possível. John Sterling, o bilionário impiedoso, era capaz de muito mais do que poder e autoridade. Ele podia ser um pai. E pela primeira vez, Olivia não tinha mais tanta certeza de suas próprias convicções, porque talvez, só talvez, ele realmente merecesse um lugar na vida do filho deles. O céu sobre Londres escureceu, nuvens pesadas anunciando outra tempestade. Mas a verdadeira tempestade não estava lá fora. Estava dentro do peito de Olivia, selvagem, descontrolada. Ela correu para a creche, o coração martelando de puro pavor. Quando chegou, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Theo tinha sumido. A voz da professora parecia distante, borrada, enquanto explicava que um homem viera buscar o menino. Mas quando Olivia exigiu detalhes, ninguém sabia descrever o rosto dele. Só um fato surgiu, cortante como uma sentença de morte. O homem não era John. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Ela ligou para a polícia, mas esperar não era uma opção. A mente dela girava com cenários horríveis, cada um pior que o outro. Tinha perdido o filho? Quem o levou? O que queriam? O que ela podia fazer? Havia apenas uma pessoa capaz de encontrar Theo rápido o suficiente. Com os dedos trêmulos, discou o número de John. Quando a voz profunda dele ecoou do outro lado, ela quase desmoronou. Theo. Theo desapareceu. O silêncio mortal do outro lado fazia parecer que o mundo de John tinha acabado de ruir. Então sua voz surgiu, fria, afiada, implacável. Diga tudo. Quem o levou? Eu não sei. Olivia arfou, a voz quebrando. John, o Theo é seu filho. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não de choque, mas de raiva. Um frio tóxico se formava, cortante e mortal. Droga, Olivia. A voz dele saiu dura. Você devia ter me contado isso antes. Isso não importa agora, ela gritou, as lágrimas cortando o rosto. Precisamos encontrar o Theo. Eu vou resolver isso. A voz dele era glacial, inabalável. Escute-me com atenção, Olivia. A partir deste momento, nunca mais vou permitir que você tome decisões sobre o Theo sozinha.
Olivia não se importava com as advertências. Tudo o que importava era recuperar Theo. Ela só queria o filho de volta. Menos de 5 minutos depois da ligação desesperada de Olivia, o celular de John tocou. Um número desconhecido. Ele atendeu. Quando aquela voz saiu do alto-falante, havia ódio e escárnio em cada sílaba. John reconheceu imediatamente. Olá, John. Há quanto tempo? Victor Lancaster. Uma vez um empresário brilhante, transformado em rival implacável. Até que John o destruiu. Empresa à falência, reputação arruinada, bens congelados. John nunca sentira remorso, mas Victor voltara, com um único objetivo: vingança. E ele havia encontrado a maior fraqueza de John, Theo. Espero que não tenha me esquecido, John. Victor rosnou. Hoje vou fazer questão de não deixar você se esquecer de mim. Eu tenho seu filho. O peito de John apertou. Seus nós dos dedos ficaram brancos ao redor do celular. Se você tocar num fio sequer do cabelo dele, eu juro que vou te matar com as minhas próprias mãos. Victor riu divertido. Calma, meu caro. Ao contrário de você, não sou um monstro. Não quero ferir o garoto, mas se você não fizer exatamente o que eu mandar, quem sabe o que pode acontecer? A mandíbula de John se fechou. O que você quer? Simples. A voz de Victor escorria veneno. Quero que você entregue tudo. Sua empresa, seu poder, sua reputação. Quero que você implore por misericórdia. Quero ver John Sterling, o Todo-Poderoso, sofrer como eu sofri. John não tremeu, mas a mente já corria por centenas de cenários. Victor não queria apenas arruiná-lo, queria quebrá-lo, e Theo era a alavanca perfeita. Você nunca vai conseguir o que quer, disse John, voz fria como aço, mas logo vai aprender o preço de tocar no meu filho. Victor riu novamente. Veremos, John, veremos. No interior do armazém, um jogo de poder começou. Theo estava amarrado a uma cadeira. Lágrimas riscavam o rosto infantil, mas ele não gritava. Tremia, as mãozinhas pequenas trêmulas, e ainda assim os olhos azuis carregavam uma paciência aterrorizada, quase uma coragem contida. Victor permanecia perto, a arma na mão, sorrindo com satisfação. Quando a porta do armazém rangeu e se abriu, tudo mergulhou num silêncio mortal. John entrou. Victor sorriu ao ver o antigo rival. Chegou mais rápido do que eu esperava, Sterling. John não olhou para ele. Seu olhar estava preso em Theo. Pai? A voz do menino foi um sussurro, um pedido que rasgava o ar. A expressão de John amoleceu por um segundo, mas os olhos permaneceram afiados. Ele se virou para Victor. Solte-o. Victor soltou uma risada baixa, pressionando a arma mais perto da têmpora de Theo. Você realmente acha que eu vou simplesmente entregá-lo? John respirou fundo, erguendo lentamente as mãos em rendição. Eu me ofereço no lugar dele. Victor piscou surpreso. O que diabos você está dizendo? John deu um passo à frente, o olhar cravado em Victor. O problema é comigo, não com ele. Faça o que quiser comigo, só deixe o menino em paz. O sorriso de Victor vacilou. Ele ponderou a oferta. John avançou mais um passo. Mãos ainda levantadas, olhos nunca desligando de Theo. Estou aqui agora, parceiro. Vou te levar para casa. Theo fungou, os olhos brilhando de esperança mesmo em meio ao medo. Mas então, um som, um estrondo repentino vindo de fora, talvez a polícia, talvez o vento. Victor estremeceu e, num reflexo, o dedo apertou o gatilho. O estampido que mudou tudo rasgou o ar. O som ecoou pelo armazém, um estalo seco que fez o corpo de John travar. Ele cambaleou, as pernas cedendo, uma dor ardente rasgando sua perna. A calça rapidamente se encharcou num vermelho escuro que se espalhou pela fibra. Não! O grito de Olivia quebrou o silêncio tenso. Ela cobriu a boca com as mãos, observando através da fresta da porta. E naquele instante o caos se soltou. Sirenes distantes, comandos vociferados, portas arrombadas, e a cena que seguiria,
Ficaria marcada na memória de todos como a noite em que a fúria, o medo e a coragem colidiram. Victor mal teve tempo de reagir antes que uma bala atravessasse seu ombro. A arma caiu de suas mãos, o som metálico ecoando, enquanto um grito gutural de dor escapava de sua garganta. Ele nem teve chance de fugir. Os policiais o derrubaram no chão em segundos, imobilizando-o, suas ordens se misturando ao som distante da tempestade lá fora. Mas John não se importava, nem com Victor, nem com o sangue que empapava suas roupas, nem com a dor em sua perna que queimava como fogo. Seu único foco era Theo. Mesmo ferido, mesmo com a respiração curta e o suor escorrendo por sua testa, ele se arrastou pelo chão frio de concreto. Cada movimento era uma tortura, a dor explodindo em cada músculo, cada osso. Mas ele não parou. Sua visão embaçava, o mundo girava. Mas então, ele o viu. Theo. O pequeno corpo tremendo, amarrado à cadeira, o rosto molhado de lágrimas, os olhos grandes e aterrorizados, procurando desesperadamente por ele. Com um último impulso de força, John alcançou o filho, rasgando as cordas com as mãos ensanguentadas e puxando-o para os braços. Apertou o menino contra o peito, sentindo o coração frágil bater acelerado sob seus dedos. "Eu tô aqui", sussurrou, a voz falhando sob o peso da emoção. "Você está seguro agora." Theo soluçou, enterrando o rosto na camisa ensanguentada do pai, agarrando-se a ele como se o mundo fosse desabar. "Pai, não me deixa de novo." A voz dele era pequena, quebrada, carregada de um medo que rasgava a alma. O coração de John se partiu. Ele fechou os olhos, ignorando a dor, o sangue, o caos ao redor. Segurou o filho com ainda mais força, como se pudesse protegê-lo de tudo, de todos, até de si mesmo. E então, com a voz rouca, firme, carregada de uma promessa inquebrável, sussurrou: "Nunca, eu nunca vou te deixar de novo." Enquanto Victor era arrastado em algemas, o rosto contorcido de ódio e dor, Olivia finalmente se moveu. Como se o tempo tivesse voltado a fluir, ela correu até John, as lágrimas escorrendo sem controle. Caiu de joelhos ao lado dele, as mãos trêmulas pressionando o ferimento em sua perna, numa tentativa desesperada de estancar o sangue. "Você está ferido!" A voz dela saiu em um soluço, o pânico nos olhos refletindo o vermelho crescente sob suas mãos. John respirou com dificuldade, o corpo exausto, mas um riso fraco escapou de seus lábios. Mesmo ferido, seus braços continuavam em volta de Theo, protegendo-o, acariciando seus cabelos. "É só um arranhão", murmurou, a voz fraca, mas firme. "Enquanto nosso filho estiver seguro, nada mais importa. Nosso filho." Pela primeira vez, Olivia não se encolheu ao ouvir aquelas palavras. Não discutiu, não se afastou, porque ela sabia. John Sterling tinha mudado. Ele não era mais apenas o C.I., o implacável, intocável e frio que ela conhecera. Era um pai, e pela primeira vez, ela não tinha medo de deixá-lo ser um. As luzes brancas do hospital o cegaram por um instante. John Sterling odiava hospitais. Odiava a sensação de impotência de estar preso, vulnerável. Odiava a dor latejante em sua perna. Mas, acima de tudo, odiava a si mesmo, por ter permitido que seu filho corresse perigo. Durante anos, ele acreditara que ser frio era ser forte, que manter distância era proteção. Mas agora, percebia o quanto isso quase o havia destruído. Quando viu Victor apontar a arma para Theo, quando ouviu o filho chamá-lo de pai, com a voz tremendo, tudo caiu por terra. Ele percebeu que toda aquela frieza não era força, era medo. E esse medo quase o fez perder tudo. Deitado no leito do hospital, mergulhado em pensamentos, sentiu uma mão suave tocar sua testa. Era Olivia. Os olhos dela, cheios de preocupação, o observavam atentamente. Ela não o deixara sozinho nem por um dia. Chegara a cozinhar para ele. E mesmo sendo péssima na cozinha, o gesto o comoveu profundamente. "Como você está se sentindo?" perguntou, a voz tão delicada quanto um sussurro.
John a olhou, não com o olhar calculado de sempre, mas com algo novo, algo verdadeiro. Era como se, pela primeira vez, ele realmente a visse. Quis dizer algo, abrir o coração, mas a garganta travou. O orgulho, o medo, todos os muros que ele ergueu a vida inteira ainda estavam lá. Então ela sorriu. Um sorriso simples, doce, que desmontou cada defesa que restava dentro dele. E foi ali, entre o som dos monitores e o bater compassado do próprio coração, que John Sterling finalmente se permitiu sentir. Olivia, ele começou devagar, como quem pronuncia as palavras mais importantes de toda uma vida. Ela se virou, esperando. Eu te amo. Desde 5 anos atrás. Ela congelou. John nunca havia dito isso antes. Não para ela, não para ninguém. Mas desta vez, ele não fugiria. Eu não sou um homem sem sentimentos, Olivia. A voz dele saiu rouca. Só aprendi a trancá-los. Tudo na minha vida. Negócios, poder, dinheiro. Sempre foi mais fácil de controlar do que o que eu sentia. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela. Mas naquela noite, 5 anos atrás, você me fez sentir algo que eu nunca havia sentido antes. E isso me apavorou. O coração de Olivia batia descompassado. Então você simplesmente foi embora, sem dizer uma palavra. A voz dela tremia, ferida e vulnerável. John a sentiu lentamente. Eu fui um covarde, Olivia. Mas quando soube que você tinha dado à luz Theo, que o criou sozinha por 4 anos, eu percebi que não podia mais fugir. A mão dele apertou a dela com firmeza. Você e Theo são a minha família, e eu farei o que for preciso para proteger vocês dois. As lágrimas encheram os olhos de Olivia. Ela jamais esperava por aquilo. Jamais imaginou que depois de tantos anos ele ainda pensava nela. Com um gesto suave, colocou a mão sobre a dele, segurando-a com força. John, eu nunca quis o seu dinheiro nem o seu poder, sussurrou. Eu só queria você, um pai de verdade para Theo, e um homem disposto a abrir o coração para mim. John a olhou, o coração acelerado. Pela primeira vez ele entendeu. Não precisava mais ser forte sozinho. Alguns dias depois, John recebeu alta. No momento em que saiu do hospital, Theo correu em sua direção e se lançou em seus braços, apertando-o com toda a força que tinha. Papai, você não vai embora de novo, né? A voz do menino era pequena, cheia de medo. John se ajoelhou, olhando o filho nos olhos. Não, campeão. Eu não vou a lugar nenhum. Eu prometo. Olivia observava a cena, o peito se enchendo de emoção. Pela primeira vez, ela sentiu que realmente tinha encontrado um lar, mas não estava preparada para o que viria a seguir. Quando chegaram em casa, John tinha algo à espera dela. O sol se punha, lançando tons dourados sobre o pequeno jardim. Então ele se ajoelhou, tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a abriu. Dentro, um anel de diamante brilhava. Olivia levou a mão à boca, surpresa. John, o que você está fazendo? Estou te pedindo em casamento, Olivia. A voz dele era firme, segura. O coração dela disparou. Mas isso está acontecendo tão rápido, gaguejou. John sorriu, os olhos cheios de certeza. 5 anos atrás cometi o erro de fugir porque tive medo dos meus sentimentos. Perdi tempo demais, mas agora não vou desperdiçar mais um segundo. A voz dele ficou mais baixa, profunda, sincera. Casa comigo, Olivia. Vamos criar Theo juntos. Vamos ser uma família de verdade. Do lado, Theo bateu palmas animado. Diz sim, mamãe. Eu quero que o papai se case com você. Olivia riu entre lágrimas. Olhou para o homem à sua frente. O homem que havia mudado, que aprendera a sentir, que agora colocava o amor acima do orgulho. E soube, no fundo do coração, que era ali que ela pertencia. Sim, o casamento deles não foi luxuoso. Não teve ostentação, nem riqueza. Teve amor.
John não era mais o executivo frio e obcecado pelo trabalho. Depois de tudo, ele havia decidido mudar, não apenas em sua vida pessoal, mas também na carreira. Iniciou novos projetos, criando fundos de caridade para mães solteiras e crianças abandonadas, porque finalmente ele compreendia: dinheiro e poder nunca foram as coisas mais importantes. Numa tarde ensolarada, no mesmo parque onde tudo começou, John, Olivia e Theo caminhavam de mãos dadas, sem mais distância, sem mais medo, apenas amor, confiança e um futuro cheio de esperança. O amor não é apenas paixão e atração, é compromisso, é responsabilidade. John passou anos perseguindo as coisas erradas, acreditando que frieza e distância o protegeriam. Mas quase perdeu o que mais importava. O que realmente importava não era o dinheiro, nem o poder, nem o orgulho. Era Olivia, era Theo. E agora, ele finalmente estava pronto para ser o homem que eles mereciam. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário e curta o vídeo. O amor verdadeiro merece ser compartilhado.